Olá, gente querida! Estamos de volta para mais uma Fala do Artista. Você está no canal Arte e Transcendência e se ainda não for inscrito, aproveita para inscrever-se e ainda deixa o joinha para ajudar a divulgar o nosso trabalho. O nosso convidado de hoje é o grande instrumentista Roque Neto, um músico maravilhoso e um educador de primeira linha. Não saia daí que o nosso papo foi para lá de interessante. E já estamos com o mestre Roque Neto, mestre dos mestres. O homem formou uma geração enorme de trompetistas aqui no estado. Mestre Roque, tudo bem? Tudo bem, Max. Prazer enorme estar com você aqui. Prazer nosso recebê-lo aqui. Eu espero que a gente tenha uma conversa muito agradável e que você coloque todas as experiências, suas experiências com música e suas experiências de vida também. Porque o músico não se separa do homem, não é isso? Exatamente. Como é que o homem Roque Neto se interessou por música? Então, eu iniciei, ainda menino, né, nas bandas marciais das escolas públicas e privadas do Recife, do Grande Recife. Então, ainda com 10 anos de idade, eu já ouvia muito. Eu tinha um tio que ele era trompetista, meu tio Gilberto Jorge, irmão da minha mãe. Então ele serviu a Força Aérea e ele também, nesse período, ele já tocava, ele estudava trompete e já tocava nos grupos do Recife, Grande Recife. E ele em casa, estudando suas melodias, suas músicas, seus estudos de método, eu ficava ouvindo e aquilo ali me chamava muita atenção. E uma coisa assim, muito assim, natural, de uma forma muito natural, eu, na escola, ouvindo a banda marcial, eu fui lá falar com o regente da banda, o professor da banda, e me candidatei a tocar na banda. Eu, menino, o professor, rapaz, você é raquítico desse jeito, meu nome é Roque, porque meu nome veio do meu avô, José Roque da Silva, e meu nome José Roque da Silva Neto. Então, por ter o nome Roque, todo mundo pensava que era uma pessoa muito forte, como um Roque Balboa, não sei o quê, mas não, era muito raquítico, né? Um menino muito franzinozinho, tudo. E naquela idade, né, 10 anos, eu fui lá procurar o professor, 10 para 11 anos. Aí eu comecei a tocar numa escola da rede estadual, que era a escola que eu estudava na época, que era a escola Alzira da Fonseca Abreu, que era uma escola lá no bairro de Prazeres, né, Jaboatão dos Guararapes. Então, eu iniciei, na época esse professor, ele também era músico da banda da aeronáutica, que era o professor Antônio Melo, de Albuquerque. E, posteriormente, no ano de 1982, eu fui para uma outra banda em Prazeres, lá no bairro de Prazeres, que se chamava Escola Dom Carlos Coelho, a banda marcial da Escola Dom Carlos Coelho, que eu estudei também. Já uma escola de ensino particular, eu dando continuidade, fui para essa escola estudar. Aí foi muito bom para mim, desenvolvi muito, iniciei na corneta, né? A corneta era um instrumento de sopro que eu me identifiquei. Na rua que eu morava também, tinha um colega lá, um vizinho que tocava também. A gente era rodeado de pessoas envolvidas com arte, com música. Então, onde eu via som, eu corria. Eu ia para perto para ouvir, para tentar compreender aquilo. E, graças a Deus, eu entendo hoje que tudo que aconteceu foi de uma maneira natural. Aí fui tocando em bandas marciais, toquei bastante. Depois fui tocar em outras bandas, fui para a banda do colégio Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem. Fui para a banda do colégio Dom Bosco de Olinda. Fui para a banda marcial da Fundação Guararapes. Na época, a Fundação Guararapes, com o professor e o regente, o professor Carmelo Bartolomeu.
Ok, mas o mundo das bandas marciais é meio informal, né? O ensino da música. Como é que começa formalmente o aprendizado de música? Exatamente. Essa fase de banda marcial é uma coisa informal. Por que informal? Porque nós trabalhamos mais assim com a assimilação assim de memorizar, né, o que chamamos de decorar melodias, trechos de melodias, o solfejo informal, o cantar de uma maneira assim informal. Quando começa o meu início formal, começa no ano de 1986. Eu ainda em banda marcial, eu fui para o Conservatório Pernambucano de Música. Aí é quando eu começo aquela coisa de estudar formalmente a teoria musical, o solfejo, a percepção e o instrumento. No caso aí, eu ainda corneteiro de banda marcial, faço um teste para o Conservatório Pernambucano, entro para estudar o quê? O instrumento trompete, de uma maneira formal. Então, no Conservatório Pernambucano, eu tive uma passagem muito rápida. Na realidade, eu só fiquei lá no ano de 1986. Posteriormente, eu fui para o Centro de Criatividade, né? Que é o Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, aqui na Rua da Aurora, né? Rua da Aurora, Rua da União. Então, no Centro de Criatividade foi onde eu continuei minha trajetória mesmo, formal, que eu iniciei no ano de 1988 e fiz meu recital de conclusão de curso em 1994. Então, foi uma grande, eu diria assim, uma grande trajetória, onde eu dei continuidade mesmo à formação técnica, né, profissionalizante, estudando todas as disciplinas da música, né? Onde eu tive prática de banda de música, prática de conjunto, onde eu tive orientação de técnica de canto coral, onde eu estudei história da música, harmonia, percepção, solfejo, os períodos de instrumento, que naquela época você estudava 8 períodos de instrumento. Isso hoje, a grade curricular, o histórico curricular ele vai mudando, mas naquela época 8 períodos de instrumento. Então foi uma coisa assim muito prazerosa e onde eu aprendi muito, né? Aprendi muito como? Porque você começa a vivenciar esse estudo com diversos professores. Você não estuda só com um professor, você vivencia com vários professores e junta todo esse conhecimento para alinhar o que? A sua execução, o seu conhecimento, né? Nessa época, o centro profissionalizante, né? Sim. Ele tinha um trabalho muito forte de banda, né? Um trabalho muito forte Exato. De grupo, né? Exatamente. O centro, olha, na época, o Centro de Criatividade, que a gente chama até hoje, né? Hoje é a Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical do Recife. Mas na época era o Centro Profissionalizante, né, de Criatividade Musical. Nós chamamos até hoje de Centro de Criatividade. Até hoje todo mundo, estou aqui no Centro de Criatividade. Nunca deixou de chamar. O centro, na realidade, nessa minha época, que eu iniciei em 88, nós chamávamos do centro uma escola e também fábrica de fazer músico. Eu acho que foi a escola de música que mais formou aqui em Pernambuco, como escola de música, que mais formou e que mais, assim, propagou músicos para os grupos populares. Porque o centro, assim, mesmo que o músico não tenha concluído o curso, mas ele fez a sua formação inicial toda no Centro de Criatividade. Então, o centro, nós trabalhávamos o quê? Grupos de frevo, prática de Big Band. Big Band, essa coisa da Big Band, da formação de Big Band americana, né? Grande banda americana. Essa banda é o quê? Tocando jazz, tocando música brasileira. Então, nós formamos, no ano de 1992, a primeira Big Band do Centro de Criatividade, que se chamou Novança Big Band. Inclusive, a revista Veja,
Na época, tinha a segunda revista que vinha dentro da Veja, que chamava um encarte, que se chamava Vejinha. Eu tenho a Vejinha até hoje, com a foto da nossa Big Band. Veio assim um repórter e tudo, fazer uma entrevista com a gente, para saber como é que era aquilo ali que estava acontecendo, e veio aqui para a Rua da Aurora e a gente fez fotografias, fizemos entrevista, e eu tenho até hoje isso com essa Big Band, que chegamos a tocar em vários eventos, não só da instituição Centro de Criatividade, como fora do centro. E também uma coisa interessante dessa Novança Big Band, através dessa Novança Big Band, nós conseguimos construir uma orquestra de frevo. Com os mesmos componentes da Big Band, nós fizemos uma orquestra de frevo, porque no ano de 1998, o cantor Antônio Carlos Nóbrega, ele sempre vinha fazer aqui o carnaval no Recife. Então ele ouviu falar na nossa Big Band através de uma apresentação que a Big Band fez no Palácio do Governo, no Campo das Princesas. Então a Big Band foi fazer uma apresentação lá e Antônio Nóbrega estava lá e viu a Big Band e ficou louco com o resultado assim da performance da Big Band. E veio falar com a gente que queria convidar para trabalharmos num carnaval com ele. Isso no ano de 1988. Carlos Nóbrega, um renomado, querendo que essa Big Band fizesse um trabalho com ele, a gente ficou super feliz. E por coincidência, nesse mesmo ano, né, de 87 né, para 88, nesse carnaval aí, foi o ano que Chico Science estava muito em evidência, naquele fatídico ano que Chico Science faleceu, né, no acidente. E Chico Science ia também participar como artista com essa Big Band acompanhando. É lamentável, né, que ele tenha acontecido aquele acidente com ele e não deu tempo dele participar. E nós saímos no carnaval, né, no ano que Chico Science faleceu, né, através de um acidente, nós não deixamos assim de sair não, até em homenagem a ele. Nós fizemos assim vamos dizer assim, uma marcha, né, em cima de um trio elétrico, lá na Avenida Boa Viagem, homenageando Chico Science, entendeu? Que foi no período do carnaval. Então, Antônio Carlos Nóbrega estava no trio, o mestre Ariano Suassuna estava no trio elétrico, várias autoridades e nossa Big Band. Então, a partir daí, nós fizemos muita coisa, demos continuidade, fizemos muita coisa com Nóbrega. Fomos também, em 98, nós participamos fomos para a Expo em Lisboa. Expo 1998, com essa orquestra de frevo. Na realidade, era para fazer uma apresentação com Nóbrega. Por conta de alguns problemas, alguns detalhes de contrato, Nóbrega fez o show dele com um grupo menor e nós fomos com a Big Band, a Novança Big Band completa, que fomos com o nome de Orquestra Pernambucana de Frevo. Orquestra Pernambucana de Frevo, com aquela camisa com a bandeira de Pernambuco. Então, na época que você estava estudando no Centro de Criatividade, sim, você já fazia trabalhos profissionais. Exato, já fazia. Mas a formação superior, como é que aparece na tua vida? Só finalizando essa parte aí. Fomos em 98, fizemos com Nóbrega. Já dando continuidade, já fazia várias participações assim como profissional. Como na Orquestra Popular do Recife, do maestro Ademir Araújo, a Orquestra do maestro Duda, a Orquestra do maestro Guedes Peixoto, a Orquestra do maestro Carmelo Bartolomeu, a Orquestra do maestro Júlio Rocha, vários maestros daqui do Recife. Agora, minha formação superior, ela veio mais à frente. Naquela época, a nossa ênfase, como eu fazia parte de uma escola de nível médio,
no caso, o Centro de Criatividade, a gente dava muita ênfase a estudar mesmo música, ou seja, tocar bem, ter uma boa performance, estudar para valer. E na época, assim, eu e meus colegas não ligávamos muito para um curso superior de música. Já existia aqui na Universidade Federal o curso de licenciatura em música. Mas poucas pessoas da minha época, dessa década de 80, final da década de 80 para início dos anos 90, poucas pessoas se interessavam em ir para a universidade. Então, eu só vim entrar na universidade mais tarde. Eu vim entrar na universidade, na realidade, no ano o quê? De 96. 96 foi que eu vim estudar, eu fui estudar na Universidade Católica. Oh, desculpa, 96 não. 2006. Só retificando aí, dá um corte nisso aí. 2006, o meu curso superior aqui no Brasil foi na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap. Foi onde eu fui estudar o quê? Pedagogia. Entendeu? Fui estudar pedagogia porque eu já era músico, tocava. Aí eu disse, rapaz, por que você não vai fazer licenciatura em música? Eu já fazia, já tocava com muitos artistas, viajei muito, toquei bastante. Eu disse, não, eu insisti e fui fazer pedagogia. Onde me identifiquei muito porque a pedagogia serviu muito porque eu já trabalhava na área de educação com música. Então eu juntei o quê? O útil ao agradável. Estudei a pedagogia, me formei, concluí o curso de licenciatura em pedagogia. Quando eu estava finalizando o curso de pedagogia, no ano de 2009, aí, aqui no Recife, abri um curso de especialização em metodologia do ensino da música, pela Facinter, uma universidade lá de Curitiba, fez uma parceria aqui com o Instituto IBPEX, oferecendo o primeiro curso em metodologia do ensino da música de forma presencial. Os professores vindo de lá, de Curitiba, para vir dar aula aqui, presencial, por módulo. Era sempre nos finais de semana. Tinha uma ou duas vezes por mês, tinha esses módulos e a gente fez as disciplinas todinha. Aí eu também terminei o curso de especialização em metodologia do ensino de música, né? Aí depois de muito tempo, no ano de 2013, depois que já não tinha mais graça, eu disse, caramba, eu fiz pedagogia e fiz a especialização em música, a metodologia. Agora eu vou fazer a licenciatura em música. Aí fui estudar licenciatura em música. Nessa época eu já trabalhava profissionalmente, já ensinava. Eu fui fazer em Belo Horizonte, lá na cidade de Betim. Aí eu fui para o centro do sul de Minas Gerais, entendeu? Estudar a licenciatura em música. Então era educação à distância, né, EAD, e eu ia para lá fazer as provas de forma presencial. Aí eu ia para Betim, chegava lá, fazia as provas nas datas combinadas, né? Fazia as provas, voltava para o Recife. Aí concluí rapidinho, porque lá foi mais fácil concluir, porque eu já tinha a formação de pedagogia, já tinha a formação de metodologia do ensino da música. Então, lá eu dei mais ênfase, mais as disciplinas específicas que eu ainda não tinha pago na grade curricular que o curso exigia. Então, com 3 anos, lá em Minas Gerais, né, eu concluí o curso e fui colar grau em Varginha, lá na terra dos ETs. Então, concluí esse curso também de licenciatura, né? Aí fiquei com 2 graduações e a pós-graduação, especialização. E na França também teve uma coisa interessante, que antes disso tudo, até antes da pedagogia, eu fui fazer um curso na França, um curso no conservatório municipal, na cidade de Paris, onde eu estudei por 2 anos. Eu fui fazer um curso de trompete jazz, entendeu? Trompete jazz, onde eu fiz é como se fosse assim, vamos dizer assim, mais um apoio, uma especialização, mais um curso de nível superior. Entendeu? Um curso de nível superior, não completo, porque exigiria que eu tivesse mais tempo para fazer uma formação mais completa, mas algumas disciplinas dentro desse currículo que eles oferecem lá. Porque na França é bem diferente daqui. Na França, eles oferecem lá uns módulos, vamos dizer assim. Você vai se inscrever no conservatório, a exemplo daqui, no Conservatório Pernambucano, a Escola Técnica Estadual.
você vai ter que escrever no curso. Lá você escreve no curso pagando alguns módulos. Eu pagava o quê? A disciplina trompete, jazz, training, uma disciplina que envolve as percepções, percepção harmônica, percepção melódica e percepção rítmica. E fazia prática de Big Band. Então eu escolhi o quê? As principais disciplinas para concluir esse curso. Então foi muito importante, porque foi numa linguagem assim que não era minha. Eu deixei aqui uma vivência do frevo, do caboclinho, do maracatu, do choro, do samba, e teve a vivência do jazz. Ou seja, do jazz em Paris. Então foi muito bom esse Conservatório Municipal, Nádia e Lili Boulanger, onde eu estudei no nono distrito lá de Paris. Foi uma vivência muito boa por 2 anos também. Então você adicionou a riqueza que nós temos aqui, dos ritmos e a exuberância da música pernambucana, você adicionou a riqueza da música americana com o jazz. Exato. Essa riqueza, isso é muito importante. Até porque nós, de uma forma geral, vamos dizer, a música brasileira, de uma forma geral, ela se inicia com essa vivência da música estrangeira. Até hoje, os currículos das escolas especializadas em música, esse currículo, ele ainda é pautado na música ocidental. Você vai estudar no conservatório, você vai estudar no centro de criatividade, você vai estudar em qualquer escola de música especializada, mesmo na universidade, você vai estudar o quê? Quais assuntos? Você vai estudar a história da música por períodos. Você vai pegar lá desde a Renascença, aí vem o Barroco, o Classicismo, o Romantismo, a música contemporânea. Então é por aí. Então você vai estudando a música dentro desse contexto. É assim, hoje em dia eu questiono, vamos dizer assim, não deixar de estudar esses contextos. Eu acho isso rico, isso válido, isso de muita valia. Mas eu questiono o seguinte, inserir a nossa música dentro desse contexto também. Minha questão não é deixar de estudar esse contexto, até porque esses contextos da música ocidental, da vivência que nós sempre escutamos, a coisa estrangeira, mesmo se tratando do lado clássico, vamos dizer assim, do lado erudito, que a gente chama de clássico, não como período, mas como erudito, como lado popular. Mas agora vamos ter mais uma questão, vamos inserir a nossa música também, por que não? Eu vejo assim, foi muito válido porque minha formação todinha, apesar de ter nascido no Nordeste do Brasil, mas ao entrar numa escola formal, a gente começa a vivenciar essas questões da música ocidental. Mas por que não vivenciarmos nossa música? Tanta riqueza nós temos aqui na nossa cultura. Né? Voltando, relembrando Chico Sainz. Exatamente. Fincar parabólica na lama do mangue. Exato. Exato. Eu vejo. E isso é que torna mais rico o nosso processo. Exato, porque quando eu falo da riqueza da nossa cultura, só pontuando, uma coisa que tem que pontuar para refletir, é que a gente não tem que pensar nossa cultura somente como uma música sazonal, como uma arte sazonal. Vamos dizer, daquele período da festa. No período do São João, o período do Natal, o período do Carnaval. Então, ainda, eu acho que a música dentro da escola, a nossa música, a nossa cultura, ela é muito lembrada dentro desse universo. É como se fosse uma música só do Carnaval, uma música só do São João. Mas não, a música, como você citou agora, Chico Sainz. Quando o Chico Sainz plantou esse movimento mangue, ele é muito mais rico culturalmente.
ele tem muito mais a oferecer em questões o quê? Não só musicais, em questões sociais, entendeu? Questões sociais, o que nós precisamos amadurecer para entender esse universo, entender esse universo social, entender esse valor, o que é que isso vai trazer benefícios, qual o entendimento que esse educando ele vai absorver. Então, quando eu penso esse movimento de Chico Sainz, quando eu penso o movimento do frevo, do maracatu, do caboclinho, o que é nosso? Por que não esse nosso não está também dentro da escola de uma maneira formal? Assim como está o jazz e assim como está a música erudita. A gente vai retomar um pouquinho mais adiante. E nessa caminhada musical aí, você participou de vários grupos, né? Exatamente. Então, cada grupo você vivencia algo diferente, né? O estilo de trabalho, repertório, comportamentos. Então, isso é muito importante. Desde a época que eu vinha de lá, eu acho que tudo é um conjunto. Uma coisa que vai, assim, acumulando, vai multiplicando, vamos dizer assim. Então, desde a época de banda que você vem avançando, eu, no ano de 1990, fiz concurso para a Banda Municipal do Recife, que hoje nós chamamos de Banda Sinfônica do Recife. Já chamávamos desde a época de 1990, né? Que na época que eu entrei na Banda Municipal do Recife, o maestro era o maestro Ademir Araújo. Fiz concurso, né? Passei e entrei para o quadro de trompetista da banda da cidade do Recife, né? Que é a Banda Sinfônica do Recife. Músico efetivo. Hoje eu sou funcionário, estou fazendo agora no ano 2023, 33 anos como músico profissional da banda. Vivência muito boa. Então, mesmo como músico da banda, eu continuo tocando com vários artistas. Continuei tocando. Então, desde os artistas que chamamos músicos locais, né? Eu tive a oportunidade de tocar aqui com Chico Sainz, como eu falei. Chico Sainz, fazendo o maior sucesso, gravou o seu CD, né? Quando veio com aquele CD da Lama ao Caos. Quando chegou aqui, nós fizemos o lançamento desse CD aqui no Recife, participamos do Abril por Rock, participei com ele também em apresentação no Clube Português, então foi uma vivência muito boa. Toquei com Edi Carlos, que é um artista da terra, é daqui, que toca aqui. Toquei com André Rio, a orquestra, como eu já falei, do maestro Ademir, do maestro Carmelo, do maestro Júlio, do maestro do maestro Duda, do maestro Guedes Peixoto, dentre outras. Então, sim, toquei com outros artistas, já sempre tocava. Toquei com Pinduca, o rei do carimbó. Cheguei a tocar com Pinduca. Pinduca vinha aqui para Recife, aqui ele montou um grupo para acompanhar ele. Ele se tornava muito mais caro, ele trazia um grupo do Pará, ele criou um grupo no Recife e aqui nós acompanhávamos Pinduca. Fizemos tudo que era clube. Naquela época tinha um Cavalo Dourado, eu me lembro, que Luiz Gonzaga chegou a cantar no Cavalo Dourado e nós estávamos lá tocando com Pinduca. Então foi uma vivência muito boa. Depois eu recebi convite também para acompanhar a cantora baiana chamada Daniela Mercury, né? Que é a renomada cantora. Cheguei a fazer o lançamento do CD Só da Liberdade, de Daniela Mercury, a convite do meu colega, né, amigo Joatão Nascimento, trompetista, que na época ele estava com outro trabalho, o Caetano Veloso, e eu fui fazer o lugar dele, passando uma temporada me apresentando com Daniela Mercury. Toquei tanto aqui no Brasil com ela, viajamos para São Paulo, Rio de Janeiro, como também fui para Lisboa, fui para Espanha, fui para Itália. Então tive essa vivência também internacional. Então isso aí foi muito bom. E como eu falei, em 98 nós levamos uma orquestra de frevo para Lisboa, para a Expo 98, e na volta da Expo 98 nós fomos para um projeto lá em Paris, chamado Carnaval Cade. Carnaval Cade. Levamos uma enorme orquestra de frevo, daqui do Recife,
com 10 passistas. Não só a orquestra, levamos também os passistas para participar desse evento lá. Foi durante a Copa do Mundo esse evento, no ano de 1998. No ano que até o Brasil perdeu a Copa, né? Então, e nesse ano quem ganhou foi a França. Eles então, ficaram muito felizes. Ficaram felizes e nós levamos o frevo para lá. Fomos apresentar, divulgar o nosso frevo lá em Paris, no ano de 98, com a orquestra do maestro Carmelo Bartolomeu. Então isso foi muito bom, foi muito rico, uma riqueza assim, cultural, entendeu? Uma vivência, né? Você estava aí vivenciando algo aí que todo mundo deseja, é levar a sua cultura para o estrangeiro. Então foi assim, são tantos grupos que eu participei. Participei também, tive a oportunidade de participar do Perquipan. Perquipan é um projeto percussivo com os percussionistas, como percussionista Naná Vasconcelos e Gilberto Gil, como diretores desse evento, lá na cidade de Salvador. Então participei com Naná e Gilberto Gil nesse projeto, que também foi muito rico, que levamos também nossa cultura e a vivência de tocar com eles, né? De chegar a tocar com eles. E participei também com Erasto Vasconcelos, que é irmão de Naná, que era irmão de Naná. Né? Fomos também com o Perquipan, lá em Salvador, isso já em outro ano, e fomos para São Paulo e para Paris. Essa coisa da minha, assim, vamos dizer, desse elo, né? Com Paris, que eu sempre tive. Desde 98 que eu fui para Paris, aí eu fui para Paris com o Carnaval Cade, com a Orquestra de Frevo. Quando chegou no ano 2000, eu já fui para Paris com Erasto Vasconcelos. Quando foi no ano 2001, eu fui estudar em Paris. Essa ligação, essa coisa de ir para Paris, então isso foi muito interessante. Então essa vivência também nacional e internacional, tocando com esses grupos, foi muito bom. Roque, e você fez pedagogia, isso te levou para a escola para ensinar música, ou você já tinha alguma experiência de ensino da música? Olha, na realidade, vale observar o seguinte, eu vou fazer uma observação aí. Antes de ter uma formação pedagógica formal, no caso um curso superior, eu desde menino já ensinava. Porque dentro da banda marcial, como é algo assim informal, onde a gente faz a música por prazer, a gente termina se envolvendo. E esse envolvimento, ele causa o quê? Esse envolvimento, ele causa experiência. E nessa experiência, o próprio regente da banda, ele designa você que absorve a experiência, a passar essa experiência para os outros. Isso, na realidade, nada mais é do que o papel pedagógico, o papel da pedagogia. É você estudar, absorver e através da sua absorção, da sua experiência, você está auxiliando esse professor, passando esse seu conhecimento para outros alunos, outros colegas. Então, antes de ter formação, eu já tinha uma vivência pedagógica informal, ensinando. Eu era menino, eu já regia banda marcial. Eu lembro que ainda não tinha nem 18 anos, eu ia reger uma banda marcial lá na cidade de Água Preta, né? Na Mata Sul, na zona da Mata Sul, né? Que é o distrito de Palmares. Eu saía do Recife para ir lá para Água Preta, reger uma banda marcial. Eu era um menino. Tinha um contrato lá temporário. Eu não sei nem se podia ou se não podia, eu sei que eu ia e a coisa funcionava. Participava de desfiles, de concurso. E a coisa funcionava. Aqui no Recife a mesma coisa. Ao mesmo tempo que eu era aluno de banda marcial, eu era também regente. Eu fiz formação curtas, esses mini cursos que existia na época, e já ensinava. Depois foi que veio a formação superior. E nessa formação superior eu levei essa minha formação superior para dentro de quê? Das escolas. Foi quando eu comecei a ensinar com mais propriedade esse conhecimento pedagógico através de quê? Dos teóricos, onde a gente começa a ler bastante, onde a gente começa a usar
a psicologia, a pedagogia. Então, eu fui professor do Centro de Educação Musical de Olinda, Centro de Educação Musical de Olinda, por pouco tempo. Ensinei lá 1 ano, como professor contratado. Na minha volta da França, eu fui para a escola João Pernambuco, Escola de Arte, Escola Municipal de Arte João Pernambuco, lá no bairro da Várzea, onde ensinei por 13 anos. Passei 13 anos ensinando na Escola de Artes João Pernambuco. Pedi afastamento, no caso da Banda Sinfônica do Recife, por questões particulares, e fui para João Pernambuco, onde foi uma experiência muito boa mesmo. Lá eu era professor de trompete, do meu instrumento, que eu sou especialista. Então, professor do instrumento trompete. E depois fui para escola técnica, né? Onde você estudou? Onde eu estudei. Estudei, como eu falei, estudei no Centro de Criatividade, que hoje é a Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, e lá tive uma vivência de quase 10 anos. Vim sair agora, já em dezembro de 2022. Então, eu fiquei na Escola Técnica de abril de 2013 a dezembro de 2022. Então, quase 10 anos dando aula de trompete. Então, dando aula de trompete, mas não só de trompete. Criando grupos também, formação de grupos de instrumentistas, onde explorei também minhas composições, que além de instrumentista também eu sou compositor, então eu explorei minhas composições para o quê? Para dar base a essa formação, a esse conhecimento, levar para os alunos uma nova proposta com uma música autoral. Além do plano curricular que a escola oferece, levando uma música autoral de um professor. E onde as pessoas podem ter acesso à tua música autoral? Pronto, minha música autoral hoje está sendo bem divulgada. Por quê? Hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que são o quê? As redes sociais. Então hoje eu tenho o quê? Uma página no YouTube. Hoje eu tenho uma página no YouTube, eu tenho uma página no Facebook. Entendeu? Minha página, essa semana eu tive até uma notícia ruim, né? Uma notícia triste, que clonaram, mexeram lá no meu Instagram. Mas em breve estará de volta. E eu tenho também uma página que pode ouvir meus 2 CDs, que é esse CD aqui, que eu gravei no ano de 2006, que é o CD Rock Neto de Recife a Paris. Com composições autoral, entendeu? Pode ouvir também nessas plataformas, principalmente no YouTube e numa outra plataforma que eu tenho que se chama SoundCloud, que é rock.net. Tudo é rock.net. Rock com QE e neto com 2 T's. Então lá no SoundCloud também encontra esse CD. E esse segundo CD que eu gravei no ano de 2015, que é o CD Rock Neto Brasil Pernambucano. Tanto no YouTube, no SoundCloud, tem ele lá disponível. E também no Spotify. Vai encontrar no Spotify, no Deezer, várias plataformas. Isso é um trabalho autoral, né? Onde eu gravei choro, samba, valsa, frevo. E quem gosta do material físico ainda tem condições de adquirir? Tem condições, sim. Só é entrar em contato. Meu material físico, eu vou falar também dos livros. Vou falar do CD primeiramente. O CD pode entrar em contato comigo. Esse já está esgotado, que é o primeiro CD. Mas o segundo, o Brasil Pernambucano, eu ainda tenho ele fisicamente. Esse só entrar em contato comigo. rocknt70@gmail.com. rocknt70@gmail.com. E tem também o meu número de telefone, 81 997 23 1038. Só é me chamar, Rock Neto, que eu vou dar as orientações para adquirir esse CD aqui. O primeiro você vai adquirir nas plataformas, certo? Não tem mais, está esgotado. Além do teu trabalho autoral,
você também registrou em livro a tua experiência durante todos esses anos. Fala um pouco para a gente. Exatamente. Então, eu já tinha projetos, desde, vamos dizer assim, da época de escola, estudando trompete, a gente vai amadurecendo e vai dizendo, por que não eu gravar um CD? Eu tinha vontade de gravar. A priori era algo assim, regravar algo que já tinha sido gravado, fazer regravações. Mas depois você vai mudando de ideia, você vai amadurecendo e vai dizendo, por que não fazer uma coisa autoral? Quando foi, assim, mais ou menos finais dos anos 90, vamos dizer assim, eu já vinha amadurecendo essa coisa de criar, escrever melodias. Porque como é que um compositor começa a compor? Ele vai criando na sua mente. A composição ela vai nascendo. Nem sempre tem uma coisa que eu já escutei. Você, para ser um compositor, você tem que ir para a universidade e fazer composição. Não, eu não concordo com isso, não. Isso aí, nem sempre um compositor ele tem que passar por uma universidade. Se fosse assim, Gilberto Gil não era compositor, um Dominguinhos não era compositor, nunca entrou na universidade para compor. Djavan. Então, não necessariamente você, para ser compositor, você tem que ser de uma universidade. A universidade, ela vai lhe dar base, vai lhe dar uma formação, você vai seguir uma diretriz formal ali dentro daquela proposta universitária. Mas existe a forma de ser compositor de outras maneiras, como muitos compositores brasileiros e do mundo são. Muitos compositores brasileiros do mundo que nunca passaram na universidade são compositores. Eles tocam violão, eles criam melodias, eles harmonizam dentro das suas características, dos seus perfis, mas são. Então, eu, por ser músico, já ter passado em escola de música, ter feito cursos, tudo, ter essa formação, saber escrever partitura, isso só veio a assim, alimentar e facilitar meu trabalho na hora de compor. Mas a composição, ela nasce. Composição, você pode até estar caminhando aqui na Rua da Aurora e nesse caminhar nascer uma música. E você, quando retornar à sua casa, você passar para o papel, escrever. A composição, ela nasce no momento que você abre a janela da sua casa. Na manhã, naquele sol bonito nascendo, e dali nascer uma poesia, nascer uma composição. Então, a composição é isso. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Delimitar. Eu acho que é uma delimitação. Quando se fala que o compositor ele tem que fazer a coisa de composição na instituição tal, não. Isso aí é outra coisa. Composição é isso. Então, daí eu criei essas composições, fui escrevendo, amadurecendo, dando forma, que cheguei a gravar e cheguei a escrever em livros. Foi quando nasceu esse livro aqui que se chama O Trompete no Frevo, Método Rock Neto. O que é isso? É um método de frevo. Eu selecionei 28 frevos de minha autoria e coloquei isso em partituras. Não só em partituras, tem a parte também teórica, onde eu fiz toda a base teórica, que é para quem for estudar, ler a teoria para compreender como eu direciono, para estudar essa música, essa partitura, para aprimorar o quê? A execução. É como se fosse assim, um estrangeiro. A pessoa está lá na Alemanha, nunca viu um frevo no mundo. Ele vai abrir o livro, O Trompete no Frevo, Método Rock Neto, vai estar em português, em francês e em inglês. O cara está lá na Alemanha, ele lê em inglês. Não vai ser problema para ele. Ele vai ler a parte em inglês, a parte teórica, vai compreender e vai estudar a partitura depois da compreensão teórica. Então, isso aqui não é só um livro de partituras, é realmente um método de frevo. Esse é o primeiro método de frevo para instrumentos de sopro, que foi lançado no ano de 2019. Então, um método que hoje já ganhou o mundo, né? Ele já
já está em vários países que eu enviei. Agora mesmo, no ano 2022, no Carnaval, eu recebi 2 franceses na minha residência e presenteei, né? Cada um levou um método desse lá para a França e eles saíram daqui felizes demais para estudar essa música. Já chegaram lá, já mandaram assim, a mensagem para mim, dizendo que já estão estudando, que estão divulgando já para outros colegas. Então, estou muito feliz. É um método que já ganhou o mundo, né? Não está ganhando, tá? Já ganhou o mundo. E o segundo livro foi o Songbook. Songbook, Música do Brasil, volume 1, que eu lancei no ano de 2002. O que é esse Songbook? O trompete no frevo só são frevos. E o Songbook, eu coloquei as partituras dos meus 2 CDs que eu gravei, que eu falei anteriormente, e fiz primeiro capítulo com o primeiro CD, segundo capítulo com o segundo CD, e fiz mais 2 capítulos com frevos. Ou seja, novos frevos. Frevos diferentes dos que estão aqui no trompete no frevo. Fiz um capítulo de novos frevos, com melodias e com a cifra, e fiz um capítulo só de estudo do fraseado do frevo, onde o estudante e o amante do frevo e o amante da música que queira estudar frevo, ele vai ter um capítulo aqui só de fraseado, bem como um capítulo só de melodias de frevo. E dos CDs existe uma particularidade. Aqui na contracapa, aliás, na capa de fundo do Songbook, tem um QR Code. QR Code onde ele vai lá colocar lá o celular, né? Para ter acesso ao quê? Aos áudios dos CDs. Através do QR Code ele vai ter acesso aos meus 2 CDs. Então o CD não vai ser problema dele ter acesso. Porque ele vai ouvir, ele vai ter a partitura e vai ter também os áudios como foi gravado. Então tem tudo na mão, né? Tudo muito fácil hoje, através da tecnologia, entendeu? E só uma observação desse trompete no frevo. Aqui, além dos 28 frevos que eu criei 10 frevos em duetos. Ou seja, o instrumentista pode estudar individualmente e pode estudar em dupla e coletivamente. Eu criei 10 duetos com nomes de passo de frevo. Então, eu não sei fazer o passo do frevo, mas fiz os frevos. Os 10 frevos em duetos, onde o instrumentista vai ter lá frevo com o nome de Saci Pererê, Ferrolho, Ponta de Pé, entendeu? Pontilhado. Isso tudo é nome de passos de frevo. Então, quem quiser aí, pesquisa aí, que tem um material muito relevante. E para adquirir o livro, você pode adquirir os livros aí em livraria. Posso falar o nome da livraria? Pode, sim. Esse livro aqui, por exemplo, todos 2, ele está vendendo o quê? Na livraria Freenote. Livraria Freenote. Só é acessar aí na internet, colocar o nome Livraria Freenote, está lá. Tem na livraria Freenote, tem na livraria Jaqueira, que tem aqui no bairro do Recife e lá no Parque da Jaqueira. Tem a livraria Jaqueira também que vai encontrar esses livros. E tem a livraria, que eu acredito que ainda tem, a livraria Imperatriz. Então está na livraria Jaqueira, Freenote e Imperatriz. Vai adquirir. Ou se não, através do meu número, 819-9723-1038 ou rockneto.nt70@gmail.com. Pode entrar em contato comigo também. E também na área da educação você já trabalhou muito com oficinas. Exatamente. Fala pra gente os lugares que você já deu oficinas. Olha, essas oficinas, na realidade, eu vivencio isso desde a década de 90. Oficinas, eu digo, eu ministrando a oficina, entendeu? É bem diferente. Na época que eu era aluno, eu estava participando de uma oficina e depois amadurecendo, vivenciando, ministrando a oficina. A oficina, desde a época, assim, com patrocínios do governo, da prefeitura. Aqui no próprio Centro de Criatividade, a Cruzada de Ação Social, que quem estava à frente era o maestro Ademir Araújo. Fizemos uma oficina muito interessante. Mas a oficina, de uma forma pedagógica, são importantes, as oficinas são importantes. Mas é um momento muito rápido. O que é que o participante
tem que pensar na hora de uma oficina? Pegar todos aqueles conteúdos que foram trabalhados e estudar posteriormente. Não vale só participar da oficina. A oficina é um momento muito corrido. Muitas vezes uma oficina é o quê? Uma semana de oficina, 3 dias, depende do projeto. Então você vai vivenciar aquilo ali e se você depois não vai estudar, refletir o que foi falado, o que foi proposto ali, não vai valer de nada. Fizemos várias oficinas, tanto assim, levando a música de uma forma geral, com conhecimento geral, como também uma oficina mais voltada a algo específico, como uma oficina de frevo. Eu participei 2 anos de oficina de frevo no Conservatório Pernambucano, a convite do trombonista Nino, né, que é o filho do maestro Duda. Então ele que era o coordenador lá dessa oficina, desse curso de frevo, né, que vamos chamar de oficina. Então era algo assim, de 3, 4 dias na semana. Então é muito corrido. Você vai levar um conhecimento do frevo para você trabalhar o contexto técnico, para você trabalhar a questão de articulação, a questão da sonoridade, a questão da execução, questões específicas assim da técnica do instrumento, até chegar no gênero. Isso com 3, 4 dias é pouco demais. Então, mas vale a pena. Eu sou totalmente a favor da oficina, mas contanto que tenha uma continuidade. Entendeu? Então, também fizemos a oficina. Eu me lembro que eu participei, uma coisa que eu não posso esquecer. Eu participei de uma oficina em Garanhuns, no primeiro festival de inverno de Garanhuns, que aconteceu no ano de 1991. Então, essa oficina foram o quê? De 15 a 20 dias. E, na época, o diretor daqui da Fundarp era Paulo Bruschi. Paulo Bruschi que estava à frente desse movimento, dessa coisa de colocar, coisa que hoje em dia eu sinto falta. Naquela época, Paulo Bruschi colocou música, as oficinas de música no Festival de Inverno de Garanhuns. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, até porque à noite você vai vivenciar o quê? Todo aquele movimento de show, de artista. E durante o dia, manhã e tarde, aconteciam o quê? As oficinas. Então até hoje eu tenho fotos desse movimento, desse festival. Então eu sempre participei das oficinas e acho uma coisa muito válida, né? Para você absorver alguma coisa. Agora precisa, como eu digo, pontuando, de continuidade. É um momento, é uma vivência que você pode transformar numa coisa maior. Né? Mas, projetos, o que é que você tem em mente daqui por diante? Olha, de projetos, eu agora não paro mais, né? Eu não paro mais porque é o seguinte, depois que eu gravei 2 CDs solos, já escrevi 2 livros, né? Só falta agora plantar uma árvore. Então, de projetos, assim, eu não vou parar tão cedo, porque eu já estou, assim, em casa, eu vivo escrevendo, eu não paro de escrever, eu sempre estou compondo, eu sempre estou colocando, assim, nos meus rascunhos, vou pensando uma coisa, eu vou lá, faço aquele rabisco, assim, tanto a questão teórica como a questão musical também, eu vou colocando em cadernos, em livros, assim, escrevo. Então, estou aí já colocando em prática o projeto do meu segundo songbook, né? O Songbook Música do Brasil, volume 2, que eu já estou colocando tudo aí, formatando, revisando. Não vai sair agora, né, esse ano, mas se Deus quiser, ano que vem, 2024, 2025, eu quero estar com esse material já aí nas ruas, né? Isso é um projeto. Outro projeto seria a gravação do meu 3º CD. Gravar um 3º CD, na realidade eu tenho vários projetos. Eu tenho um projeto para gravar um CD somente de frevo. Isso é um CD só de frevo. Porque aqui, nesses CDs, eu gravei músicas variadas. Músicas diversas de minha autoria, mas eu quero gravar um só de frevo. Isso é um projeto, é outro, né? E tenho também outro para gravar um CD com música de compositores pernambucanos.
isso seria um outro projeto, com compositores pernambucanos. Isso é um projeto que eu tenho há muito tempo, mas isso depende de quê? Isso depende de recursos, né? Isso depende de questões financeiras. Por exemplo, quando eu gravei o primeiro CD, foi pelo Fundo, né, de Cultura de Pernambuco. Então, aqui teve o apoio do Fundo Cultura, eu consegui gravar esse primeiro. Mas já o segundo CD foi pelo bolso do compositor. No caso, eu que produzi e coloquei esse CD na rua, né? Através assim, eu que banquei esse CD. Já o livro teve um patrocínio, um apoio da Prefeitura do Recife, esse livro. Teve um patrocínio da Prefeitura, teve um apoio aí da Pitu, que contribuiu para a formatação, né, desse livro. Mas o songbook não. Eu banquei, eu produzi, idealizei tudo, produzi, e eu que banquei todos os custos desse songbook. Então, para mim hoje, gravar um outro CD e fazer um outro songbook com recursos próprios, na atualidade agora, está difícil. Está difícil porque as coisas não estão fáceis, né? A gente está passando aí por um momento muito difícil aí da economia brasileira, então nós dependemos mesmo aí de projetos. E nem sempre que um projeto, a gente coloca um projeto na lei de incentivo, esse projeto é aprovado. Até porque, levando em consideração, muita gente coloca também. Então, eu já venho em algumas épocas, em alguns anos, colocando os projetos, mas os projetos não têm sido aprovados. Eu vou ver o que é que está acontecendo, vou tentar melhorar o máximo possível para ver se eu consigo realizar, né, mais um trabalho. Ou é iniciativa privada, né? Alguém que queira... ir atrás, né? Nem sempre assim, tem que cair em campo. Então a gente tem que sempre cair em campo para estar atrás, porque, na realidade, projetos eu tenho muitos. Eu tenho vários projetos, assim, eu saio anotando na minha agenda, eu tenho vários projetos para colocar em prática. Agora, fazer um projeto depende de recursos. Eu componho música de uma forma bem espontânea. Eu posso estar caminhando, eu posso estar em casa sozinho, assim, refletindo, eu posso estar estudando, eu posso estar numa sala, numa cabine, estudando meu instrumento. Então a música, ela nasce de uma forma espontânea. Eu nunca forço, eu nunca paro assim, chego numa manhã, acordo e digo, agora eu vou escrever uma composição. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto que a composição nasça na minha mente, ela chegue na minha mente, esse nascer na minha mente. Então eu estou sozinho, daqui a pouco vem uma ideia o quê? Melódica. Normalmente é a ideia melódica, entendeu? A harmonia da música, o que é harmonia? Aquela coisa que o piano faz, que o violão faz, quando toca em acordes, aquilo ali é harmonia, aquilo ali vem depois. O que nasce mesmo no compositor é a melodia, entendeu? É como você cantarolar um Recife Cidade Lendária, um bolero de Ravel. Isso é uma melodia. É como você... Isso é um cantarolar aqui internamente, isso é uma coisa dentro de você. Uma coisa que vai nascendo. Então, minhas melodias, elas nasceram assim. Não é nada que eu acordei para escrever, eu vou sentar aqui agora na mesa, vou querer criar uma melodia. Não. Pode até acontecer, mas não é o meu natural, o meu normal. Então, quando eu componho, outra coisa que eu não penso é nome de música. O nome, ele não vem na frente. Eu não fico pensando em nome. Depois que eu faço a música, eu digo, rapaz, que nome vai ser essa música? Aí, pronto, vai criando. Aí, o que foi que aconteceu? Eu coloquei o nome do frevo para Mariá. Mariá é minha esposa. Então, essa música eu fiz dentro de um ônibus. Eu estava aqui na cidade do Recife, aqui no centro do Recife. Aí peguei um ônibus. Aí, naquela coisa de ônibus do Recife, né? Todo mundo conhece, né? Calor, ônibus lotado.
Eu sentado, tive a sorte de pegar um lugarzinho lá, sentado e uns demorando para chegar até o meu destino. Só que eu fui, nasceu o frevo para marear. Isso na minha mente, eu fico cantando mentalmente 1000 vezes, repetidamente, para não esquecer a melodia. Se eu parar e me distrair com outra coisa, é capaz de esquecer a melodia. Porque se eu for cantar também em voz alta, todo mundo que está ao lado de mim vai dizer, esse cara é doido, velho. Esse cara é um doido. Então eu fico cantando mentalmente. Até chegar em casa. Aí quando eu chego em casa, que abre a porta, eu não falo com ninguém. Eu saio correndo pro quarto, pego um pedaço de papel e escrevo. Aí Maria abre a porta e diz, rapaz, o que está acontecendo com ele? Será que deu alguma dor de barriga nele, que ele está chegando agoniado? Não, eu fui pro quarto, peguei, escrevi, aí escrevi o rascunho. Como eu fiz o rascunho, lá mentalmente botei aqui, aí ali não esqueço mais, está na partitura. Já fiz o rascunho da partitura. Quando eu pego depois para trabalhar, eu já tenho todo o embrião ali, do que eu pensei ali. Aí botei o nome Frevo para Marear. Aí assim mesmo eu fiz com as outras músicas. Eu fiz músicas para minhas sobrinhas. Aí, na época que eu estava estudando na França, eu fiz música Valsa para Cíntia. Eu estava caminhando. Estava caminhando ali pelaquela paisagem feia, né? Pelo Rio Sena, por ali, mais ou menos. E aquilo bateu uma melodia na minha mente, né? Disse uma valsa. Nasceu uma valsa. Aí cantei, surgiu a melodia. Caramba, botei o nome Valsa para Cíntia. Só que quando eu fiz Valsa para Cíntia, eu disse, caramba, só que tem as outras duas sobrinhas. E são irmãs. Elas vão cobrar também. Vão cobrar também a música delas. Aí eu tive que fazer a música para Agnes, que é minha sobrinha mais nova, e a outra sobrinha, que é Cecília, irmã também, irmã de Agnes. Aí Valsa para Cíntia, Agnes e Cecília. Fiz as 3 músicas. No caso, Valsa para Cíntia, né? O nome já diz que é uma valsa. Agnes é uma bossa, mais ou menos uma bossa. E Cecília é um samba. Gravei. E todas as 3 estão aqui no CD Rock Neto de Recife a Paris. Estão gravadas, né? E fiz também um maracatu. Comecei a fazer esse maracatu no Brasil. Que comecei aqui e levei ele para a França. No ano de 2021, que foi João Lucas. João Lucas Maracatu. Tudo isso eu faço andando. Fui caminhando. Eu disse, rapaz, tu já caminha para fazer música, né? Quer fazer melodia, vai caminhar. Então faço muita coisa assim. Normalmente dessa forma. Ou se não, estudando meu instrumento, trompete. Porque como são melodias, eu mesmo pegando o instrumento melódico, dá para fazer, não necessariamente o instrumento harmônico. Entendeu? Aí com o instrumento melódico eu já construo a melodia. Mas a minha maior curiosidade é por conta da melodiosa. Ah, melodiosa sim, já esquecendo. E melodiosa é minha cachorrinha, né? É minha cadelinha. Então eu tenho uma cachorra que eu coloquei o nome dela Melodiosa. Por quê? Quando ela veio pra mim, eu ganhei de presente, ela foi doada. Então na época eu morava em Candeias, lá no bairro de Candeias, né? Aqui em Jaboatão dos Guararapes. Melodiosa, ela novinha, cachorro novinho, chora muito. Faz muito. Aí eu disse, rapaz, essa é uma melodiosa, né? É uma melodiosa. Aí botei logo o nome dela de melodiosa para ela fazer assim, ficar assim. Aí botei o nome de melodiosa. Aí disse, mas rapaz, você não coloca o nome melodia? Eu disse, não, como ela é cadela, eu vou colocar melodiosa. Aí melodiosa foi uma inspiração. Melodiosa, assim, como ela é criada como se fosse assim uma filha.
A gente tem ela em casa como filha mesmo, ela dorme com a gente, tudo. É uma cachorra que não é cachorro, não é animal, é uma pessoa, entendeu? Aí ela tem valsa, ela tem melodiosa no frevo, e melodiosa no choro, e tema para melodiosa. Ela tem várias coisas. Ela tem mais música do que minha esposa. Mariá tem, que eu fiz frevo para Mariá, e tem uma valsa que eu fiz que eu não gravei, mas melodiosa não. Ela tem várias músicas. Então, melodiosa é uma figura, né, que faz parte das nossas vidas e que também não poderia deixar de homenageá-la e ter a música dela, que está na internet também. Tem melodiosa no frevo, está aí na internet, e ainda pretendo gravar outras músicas que eu fiz homenageando ela. Pois é, Roque. Muito obrigado. Eu ficaria aqui o tempo inteiro ouvindo suas histórias, que são maravilhosas. Obrigado. Mas aí nós temos que encerrar. E só me resta agradecer bastante o carinho que você teve de vir até aqui e nos presentear com essa conversa. Já agradeço, Max, a você e a toda a sua equipe aí. Muito feliz também, conte sempre comigo, muito feliz que esse trabalho que vocês estão fazendo, realizando, esse é um trabalho muito rico, esse é um trabalho que vai ser compartilhado aí, né, para o mundo todo. Então, desejo vida longa aí o projeto de vocês, entendeu? E pode sempre contar comigo, me convidar, que eu estarei presente. Muito obrigado e um grande abraço. E aqui encerramos a nossa fala do artista de hoje. Se você gostou do nosso trabalho, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Nos encontramos na próxima fala do artista. Obrigado pela presença e até lá.